Vamos continuar com leitura e comentários do artigo Importância da qualidade da farinha de peixe para a caçicultura marinha, de autoria de Divakaran e Ostrowski, pesquisadores do Instituto Oceânico, de Oceanic Institute do Havaí, tá? Artigo publicado em 2003 na GAA Global Aquaculture Advocate, certo? Nós havíamos parado no ponto 4, tá? No ponto 4, que trata dos resultados experimentais, certo? Que trata dos resultados experimentais. Vamos dar uma olhada aqui. Os resultados indicaram que o peso final, a conversão alimentar e a sobrevivência do Vanamei estavam relacionados com a qualidade da farinha de peixe utilizada nas rações testes. Portanto, as farinhas de peixe de melhor qualidade levaram a melhores resultados. As farinhas de peixe de pior qualidade levaram a pior resultado, tá? O peso final do camarão, alimentado com as dietas contendo a farinha de Menhaden, tá? Foi quase 10% menor do que o peso final dos camarões alimentados com as dietas contendo a farinha de anchoveta, tá? Os camarões que receberam as rações com a farinha de Menhaden, que a gente já havia comentado na parte 1, né? Na parte anterior, que era de qualidade inferior, foi de 9,5 gramas, tá? Em média, contra 10,5 gramas dos animais que receberam as rações com a farinha de anchoveta ou a farinha processada em temperaturas menores, certo? Correlações muito fortes foram determinadas entre vários indicadores de desempenho biológico e características químicas da farinha de peixe testada, tá? Das farinhas de peixe que foram testadas. Por exemplo, o peso final do camarão estava diretamente relacionado com a concentração proteica. Mais proteína na farinha de peixe, maior o peso final do camarão, tá? Então, dependendo da concentração proteica, você vai ter uma ração de qualidade diferenciada, certo? Então, todas as farinhas de peixe, exceto aquelas realmente deterioradas, né? Mas todas as farinhas de peixe podem ser utilizadas. O que você faz é você deixar claro para o produtor de camarão que aquela ração que ele está comprando vai lhe permitir um certo desempenho. Aí, preste atenção, aí ele fala assim, não, como assim? Eu quero desempenho máximo. Ah, você quer desempenho máximo? Então eu recomendo essa outra ração aqui, que é melhor, tem a farinha de peixe de melhor qualidade, no caso aqui a mais proteica, mas claro que vai ter um preço mais elevado, tá? Então, assim, é uma questão de transparência, né? Uma questão de transparência no negócio. Ou seja, você fala claramente para o produtor o que, é que ele está levando para a fazenda, que produto ele está comprando, certo? O que ele pode esperar em termos de desempenho dos animais dele, alimentados com aquela ração. E que ele vai pagar o preço justo, né? Se ele quiser pagar um preço menor, ele vai ter um desempenho moderado, uma taxa de crescimento moderada. Se ele está disposto a pagar um preço maior, vai ter um desempenho mais acelerado. Resta saber qual vai ser o custo-benefício em cada situação. Aí isso vai ficar dependendo de cada situação, ou seja, cada fazenda tem que fazer as suas contas para ver o custo-benefício, né? Porque não é apenas uma questão de nutrição, tem aí a qualidade da água, tem aí a qualidade do solo, tem aí o manejo alimentar, tem aí a genética, tá certo? As condições do meio de cultivo, as condições ambientais. Então, tudo isso entra
são fatores que influenciam o desempenho animal, certo? Mas do ponto de vista da fábrica, houve essa honestidade, essa transparência, né? Existe aquela linha de produtos, né, fabricados, falando, né, do tema do artigo, diferentes rações fabricadas com diferentes farinhas de peixe, de diferentes qualidades, os indicadores químicos apontam isso, e você, a partir daí, você vai ter produtos de preços diferentes. Os preços mudam porque os resultados zootécnicos também vão ser diferenciados em função das qualidades, tá? Continuando, também existia uma correlação muito forte entre o peso corporal final dos camarões e a digestibilidade da pepsina em pepsina, que é um teste rápido, né? Digestibilidade in vitro, certo? Estava diretamente relacionado. Quanto maior a concentração proteica e a maior digestibilidade da pepsina, maior o peso corporal final. E estava indiretamente relacionado, ou melhor dizendo, inversamente relacionado com a concentração de cinzas da farinha de peixe. Quanto maior a concentração de cinzas, menor o peso corporal final do camarão. E inversamente relacionado com o valor carbonil, né? Que é um teste químico que indica o grau de oxidação lipídica. Quanto maior o valor carbonil, menor o peso corporal final. Olhando aqui, pessoal, os resultados do trabalho, desses 4 indicadores químicos ou testes químicos, tá? Aquele que levou a uma correlação mais forte, que apresentou uma correlação mais forte, foi o valor carbonil, 0,84, o R igual a 0,84. Então tá aí, né? Uma excelente dica para quem vai avaliar a farinha de peixe. Buscar aí na literatura, não deve ser difícil encontrar essa metodologia do valor carbonil. É um teste interessante para ser feito de avaliação de qualidade de farinha de peixe. Em função dos resultados, você faz aquela discriminação de qualidade que eu estava comentando agora há pouco, tá? Em geral, o desempenho biológico dos camarões foi baixo naqueles animais que receberam as dietas contendo farinhas de peixe de menor concentração proteica, menor digestibilidade de pepsina, tá? Níveis de lisina disponíveis e solubilidade proteica também baixo. Então, mais 2 indicadores químicos aqui que mostraram correlação entre o teste químico e o desempenho zootécnico, né? Essa concentração de lisina disponível, tá? E essa solubilidade proteica. Cada um desses testes tem a sua metodologia, né? A pessoa interessada que vai trabalhar com isso, o pessoal da fábrica, né? Ou você vai fazer alguma pesquisa, basta buscar na literatura, não é segredo, tá? Essas metodologias estão disponíveis para os interessados. E também houve aí correlações negativas, né? Negativas no sentido inversas, né? Com os seguintes índices químicos: cinzas, valor carbonil, já havíamos falado, né? Quanto mais cinzas, quanto maior o valor carbonil, pior o desempenho zootécnico. Além desses, concentração de colágeno, ácidos graxos livres e a concentração de giserosina. Quanto maior esse teste, concentração de colágeno, ácidos graxos livres e giserosina na farinha de peixe, pior foi o desempenho zootécnico do Vanamei, tá? Esses resultados representam uma evidência adicional da covariação que existe dentro das farinhas de peixe que apresentam diferentes indicadores químicos. O que eles querem dizer aqui é o seguinte: você tem aí um produto de mesmo nome, mas que a composição química, né, a qualidade química apresenta uma grande variabilidade, tá? Não houve influência da histamina no peso final do camarão, tá? Nas dietas que continham farinha de peixe, que receberam concentrações crescentes de histamina até 348 ppm, tá?
Ou seja, um dos indicadores químicos de qualidade, tanto de farinha de peixe como da ração manufaturada mais lembrados, são as aminas biogênicas, principalmente a histamina. E os autores estão mostrando aqui que de todos os testes, foi todos os testes químicos, né, todos os indicadores químicos que foram trabalhados, utilizados, um dos que não mostrou boa correlação com o desempenho zootécnico do camarão foi a concentração de histamina. Tá? Então, na verdade, não é um indicador interessante, né? Muito confiável para a pessoa trabalhar, para fazer um julgamento de qualidade. Eles vão indicar claramente quais? Eles vão indicar concentração proteica, concentração de cinzas, digestibilidade em pepsina e o valor carbonil. E uma novidade aí, né, que mostrou uma correlação também significativa com o desempenho, foi essa concentração da giserosina, né, giserosina, que é esse metabólito tóxico que surge da reação da histidina, né, da histidina com a proteína da farinha de peixe. Pessoal, esse foi o ponto 4, tá? Vamos para as conclusões do artigo. Vamos para as conclusões do artigo. Vamos ver aqui. Conclusões. Existe aí a conclusão principal, né? Eu já deixei escrito para vocês aí. Não é possível um único indicador químico predizer de forma confiável os efeitos da qualidade da farinha de peixe utilizada na fabricação da ração sobre o desempenho zootécnico do Lithopneus vannamei. Uma das conclusões mais importantes do trabalho, talvez a conclusão principal. Se você quer estimar, né, o desempenho do vannamei em função da qualidade da farinha de peixe, você tem que trabalhar com alguns indicadores químicos. Você não pode trabalhar com um único, porque aí o risco de você fazer um julgamento errado aumenta muito. Por exemplo, como eu estava falando agora há pouco, é muito comum o pessoal querer, a partir apenas da concentração de histamina, né? De histamina, você já determinar e avaliar a qualidade da farinha de peixe e, em função disso, determinar, estipular o preço da ração, né? Porque essa questão do preço tem dois aspectos. É o preço que a fábrica paga ao fornecedor da farinha de peixe, varia em função da qualidade e, claro, o preço que foi pago vai entrar nos custos de produção que vai impactar no preço da ração ao produtor de camarão, tá? Então é isso, pessoal, tem que trabalhar com alguns indicadores, né? Pelo menos 4: concentração proteica, cinzas, digestibilidade em pepsina, tá? Valor carbonil. E eles sugerem também, né, vão sugerir, pode ser interessante incluir essa concentração de giserosina, tá? A concentração de giserosina. Assim como com outras espécies trabalhadas até hoje, os resultados desse estudo indicaram que não existe um único indicador químico de qualidade que seja confiável como para fazer a previsão, né, da qualidade da farinha de peixe utilizada nas rações para o camarão branco do Pacífico, o vannamei. A concentração de proteína bruta e a digestibilidade da pepsina, elas estão diretamente relacionadas, afetam diretamente o crescimento do camarão, tá? Enquanto que a concentração de cinzas e o valor carbonil, o grau de oxidação lipídico, estão inversamente relacionados. As aminas biogênicas, incluindo a histamina, elas se degradam e são perdidas nas temperaturas de processamento utilizadas tanto na confecção da farinha de peixe como das rações balanceadas, como pode ser visto naquela figura 2, em que você tem diferenças enormes ali entre a concentração de histamina na farinha de peixe e na ração que utilizou aquela farinha de peixe.
Logo, não é um indicador confiável, viu? Não é um indicador confiável a concentração de histamina. Portanto, as medidas que usam concentrações de histamina como indicador de qualidade podem apresentar resultados variados que vão ser de difícil correlação com o desempenho biológico, né? Para animais que tenham sido alimentados com rações utilizando aqueles produtos, aquela farinha de peixe. A giserosina, eles chamam aqui a giserosina de um aminoácido estável, né? Mas o que eu pesquisei é que, na verdade, é um metabólito que surge dessa reação da histidina, que é um aminoácido essencial, com a proteína da farinha de peixe. A giserosina ela pode não se degradar, ou seja, é um composto químico mais estável, né, quando comparado, por exemplo, à histamina, e merece uma atenção maior, né, como um bom indicador de qualidade da farinha de peixe. A influência da giserosina, concentrações diferentes de giserosina na farinha de peixe e nas rações prontas, né, balanceadas, merece novos estudos. O efeito das concentrações de giserosina da farinha de peixe da ração no desempenho, no crescimento do banamei, tá certo? Essas foram as conclusões do trabalho. Vamos para as considerações finais, tá certo? Vamos para as considerações finais. Pessoal, então, um trabalho muito bem feito, né? Muito legal. Além de terem trabalhado com várias farinhas de peixe, certo? Eram mais de 8 farinhas de peixe. Eles fizeram muitos testes químicos, tá? Testes usuais e testes não tão conhecidos, né? Como, por exemplo, esse da concentração de giserosina. E eles conseguiram resultados interessantes em função relacionados ao objetivo do trabalho, que era justamente encontrar indicadores químicos de qualidade de farinha de peixe que pudessem ser utilizados como preditores, não sei nem se existe essa palavra, né, para prever o desempenho animal, para que pudesse prever a taxa de crescimento, a conversão alimentar do vanamei que recebeu uma ração à base daquela farinha de peixe, tá? Isso é importante porque facilita muito, né, o trabalho da fábrica de ração, certo? Ela vai saber qual é a qualidade do produto que tem na mão, tá? Ela vai, em função dessa qualidade, ela vai especificar, determinar o preço do produto. Afinal de contas, o preço pago ao fornecedor, né, ao fabricante da farinha de peixe, já varia em função dessa qualidade, certo? Então, a importância desse trabalho desse estudo para as fábricas de ração já começa na aquisição da farinha de peixe, ou seja, fazendo esses testes, né? Concentração proteica, concentração de cinzas, que pode ser feito rapidamente, né? Utilizando o NIR, tá? Digestibilidade em pepsina, que é uma digestibilidade in vitro, que é rápida. Esse valor carbonil, eu não conheço, mas parece-me que também é um teste prático, rápido, tá? Tem essa concentração aí de giserosina, mas enfim. Então, em função desses resultados, né, em poucas horas, a fábrica sabe que produto é aquele, qual é a qualidade e, em função disso, vai pagar menos ou mais para o fornecedor, tá? Então, o primeiro acerto aí, né? É a primeira justificativa importante desse trabalho. É a justeza, né? A correção, né? Do preço pago, né? Preço justo pago ao fornecedor de farinha de peixe. Você está pagando pelo um preço correto em função das características químicas
a qualidade daquela farinha de peixe. E outro ponto importante é o seguinte, a partir dos diferentes produtos adquiridos, das diferentes farinhas de peixe adquiridas, né, a fábrica de ração, ela vai, ela pode, né, montar, criar uma linha de produtos para o camarão marinho que se diferencia no padrão de qualidade, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. A fábrica, ela não tem por objetivo apenas produzir rações top, produzir rações de qualidade superior. Ela vai produzir, além dessas, ela vai produzir rações de qualidade moderada, vai produzir rações de qualidade regular, as chamadas rações de combate. Então, o procedimento correto do ponto de vista mercadológico, né, é você ter uma linha de produtos para atender as mais diferentes fazendas, né, as mais diferentes demandas do cliente. Então, um cliente que está preocupado mais com o preço, tá, ele tenha um produto disponível, né, existe um produto mais econômico, mas é claro que aquele produto foi feito com uma farinha de peixe, que a qualidade era também menor, tá? Os índices de qualidade, índices químicos de qualidade mostraram isso, tá? Menos proteica, mais cinzas, valor carbonil maior, digestibilidade em pepsina menor, certo? Ele vai levar um produto mais econômico, agora ele sabe o que ele pode esperar em termos de desempenho do camarão dele. O desempenho não vai ser acima da média, vai ser um desempenho moderado. Enquanto você tem uma outra demanda de produtores que querem uma ração de alta qualidade, uma ração premium, né? Uma ração top. Existe, né? A fábrica vai ter esse produto para comercializar. O produtor vai pagar mais caro porque os insumos são melhores, a farinha de peixe mais proteica, né? Menos cinzas, digestibilidade da pepsina maior, valor de carbonil menor, concentração de glicerosina menor, tá? Vai pagar mais, mas ele vai, em compensação, ele pode esperar um desempenho zootécnico superior, certo? Então é isso, é importantíssimo esses testes químicos de qualidade para que a fábrica consiga se ajustar ou se adaptar aos diferentes produtos oferecidos no mercado, às diferentes farinhas de peixe, que ela consiga pagar o preço justo e que a partir daí os custos de produção sejam realistas em função da qualidade química de cada produto. E que, na outra ponta, os carcinicultores tenham essa confiança, essa tranquilidade de que estão comprando, estão pagando por um produto de uma forma justa, né? Ou seja, aquele preço ali que ele está levando, né, está embutido ali, corresponde àquele preço uma qualidade que casa, né, que se ajusta àquele preço. Rações econômicas, desempenho zootécnico do camarão moderado. Rações melhores, rações prêmio, desempenho do camarão acelerado, tá? Pessoal, era isso. Espero que tenha sido interessante esse artigo, tá? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos a atenção. Desejo paz e saúde. Até a próxima, pessoal. Obrigado.